do Rosário para cá a coisa esquentou. Porque era uma moção atrás da outra, né? E o pessoal confirmando ao vivo. Ao vivo, ao vivo. As pessoas mandavam fotos, né? Padre, olha aqui o jarro do jeito que o senhor falou, a parede, o quadro, né? Então assim, mas eu confesso a você, até hoje teve o texto na casa de Maurício. Eu rezo o texto, o rosário, e quando começa a vir esses sentimentos, vamos dizer assim, eu ainda tenho resistência para falar. Assim, eu não sou fechado à ação do Espírito, mas ao mesmo tempo eu fico naquela dúvida. Comedido. É ou não é? É ou não é? Aí eu fico pedindo a Deus confirmação. Se for, me deu discernimento. E aí ele vai dando, não é? Ele vai dando discernimento. Tem um ou dois que chamou muito a atenção, testemunho? Ave Maria, vários. Agora, o que mais me chamou a atenção, primeiro foi de uma senhora ministra da Eucaristia, que tinha na parede um quadro do Preto Velho, né? Ela não sabia o que era aquilo. Sim. E no rosário foi revelado e ela se desfez daquele objeto. Sim. Que não pertence à nossa fé. Nós não estamos aqui ofendendo quem acredita, fé, mas não pertence à nossa crença. Isso. Né? Ela se desfez e ela testemunha isso, né, com muita ênfase. E outro episódio que me marcou profundamente foi de uma criança. Eu estava rezando o rosário no mês de maio do ano passado, e a moção, a palavra de ciência que vinha naquele momento era de que muitas pessoas iriam ter sonhos com Jesus ou com Nossa Senhora. Que colocasse o terço debaixo do travesseiro. E eu falei. E no outro dia, muitas pessoas testemunharam isso. Inclusive uma criança parece de 6 anos, que estava rezando e não acreditava. Mas mesmo assim colocou o texto. E no outro dia ela acordou: mamãe, o padre não mentiu. Eu tive um sonho com Nossa Senhora. No final, segundo semestre de 2019, eu comecei a enxergar algumas coisas em mim que não estavam muito certas, né? Principalmente um abatimento, um cansaço, aquilo que eu gostava muito de fazer se tornou um fardo. Inclusive celebrar, atender as pessoas. Então eu ia ali atender as pessoas. Ninguém procura padre para contar coisa boa. E todo mundo que procura padre é para quê? Contar pecado, para problema, né? Dificilmente alguém vai falar: pá, tô feliz, né? Minha família tá muito bem, tá tudo muito dando certo, obrigado, né? Então, as pessoas procuram os padres porque estão passando por algum problema. Ao menos ali, no confessionário, né? E ouvir as pessoas se tornou para mim um fardo muito grande. Então, aquilo me deixava cansado, eu não conseguia mais dar tudo aquilo que eu estava dando. Então eu comecei a enxergar algumas situações que algo não estava bem, que eu tinha alguma coisa fora do lugar. Só que eu não queria assim reconhecer isso, né? Eu lutei muito contra isso porque eu não aceitava o que estava acontecendo, né? Só que as coisas foram piorando assim a ponto de eu deixar de me alimentar, eu emagreci demais, eu não conseguia dormir, eram noites e noites em claro, de uma dor que eu não conseguia explicar. Aliás, é um dos sinais da depressão, você sofrer por algo que você não consegue explicar. O que está acontecendo? As pessoas perguntam: o que está acontecendo? Você não sabe. Você não sabe explicar o que está acontecendo contigo. É uma dor assim que só sente mesmo quem já passou por uma situação desta, né? E eu não consegui explicar. Quantos anos de padre quando começou essa depressão? Foi em 2019, então tinha 6, né? 6 anos de padre. Então foi recente. Recente, né? E isso foi me dilacerando, foi cruel esse momento da minha vida, e eu escondendo isso de todo mundo e vivendo aquilo sozinho até o ponto assim que eu sucumbi, que realmente assim eu já não tinha força para nada, né? Tinha um tumor na minha perna, e já em estado avançado, porque já estava bem inchado, já fazia muito tempo que tinha um tumor e não tinha descoberto que era um tumor. Naquela época não era tão comum esses diagnósticos de tumores e etc., principalmente no interior, né? E aí o médico disse: temos que fazer uma cirurgia urgente, né? Temos que fazer uma cirurgia urgente. E aí o médico mandou preparar, conversou com a família, olhou para e disse assim: vamos nos preparar, porque o melhor que vai acontecer com ele é perder a perna.
Essa frase é pesada, né? Porque o melhor que vai acontecer é perder a perna. Significa que provavelmente eu iria morrer, né? Porque o médico lamentou, porque já estava... A possibilidade era grande. Num estágio avançado e etc. Meu irmão, na véspera da cirurgia, eu estava com tanta dor que eu delirava. Meu Deus. Assim... Mesmo com medicação? Sim, dor demais, dor demais. Nem o médico esperava que eu ia doer desse tanto, né? E aí eu, delirando já de dor, e chegaram algumas pessoas, amigas da minha tia Marlene, não sei se ela está aí assistindo, de Fortaleza, e chegaram algumas amigas dela, e se ofereceram, que eram da comunidade Face de Cristo. Comunidade Face de Cristo, aí, pessoal de Fortaleza, comunidade Face de Cristo, amo muito vocês. E pediram para orar por mim. E eles chegaram para orar por mim, e eu disseram assim: a gente pode orar por você? Eu disse: pode, você se acabando de dor, você quer qualquer coisa, analgésico, uma oração. Eu disse: pode. E eles começaram uma oração por mim. E naquela oração que eles rezaram, né, e essa oração assim, bem carismática e tudo, e eles começaram a orar por mim, e eles disseram assim: por que você não pede ao Deus do impossível? O Deus do impossível, vai pegar a palavra de Deus para mostrar. O Deus do impossível é porque na Bíblia tantas vezes diz: para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. E isso daqui, naquela hora, Guto, eu vendo aquilo, eu disse: é verdade. Eles mostraram várias passagens. Olha, aos homens isto é impossível, mas para Deus nada é impossível. E talvez agora você está entendendo porque que eu repito tanto essa frase, porque é um propósito desde esse tempo de dizer. Eu repito isso desde os meus 13 anos. Todo dia. Nunca teve um dia que eu não dissesse que para Deus nada é impossível. Então, naquela hora da oração, eu pedi ao Deus do impossível. Eu disse: Senhor, já que para ti nada é impossível, não deixa eu morrer, não. Eu pedi a Deus: não deixa eu morrer, não. Eu tenho muita coisa para fazer ainda. Realmente eu fiquei um tempo, vamos dizer assim, que prostrado, até com o oxigênio ligado. Por quê? Porque todo aquele problema que eu falei de tumores, de derrame pleural, estava dificultando a minha respiração. Qualquer esforçozinho até para ir ao banheiro era muito cansativo para mim, não é? Então, fazia aí ali depois, mesmo. Pois é, mas ainda conseguia ir ao banheiro para fazer as necessidades certo, e tal. Certo. Mas, assim, os efeitos colaterais da quimioterapia, para mim, que pode ser diferente para você, foi muito enjoo. Não conseguia dormir e tinha essa questão digestiva descontrolada também. Diarreia durante todos os meses da quimioterapia. Então, foi muito dolorido para mim e para as pessoas que cuidavam de mim, ser um peso na vida das pessoas. É o que eu ia dizer, né? A dificuldade, a pessoa fica pensando: eu estou sendo um peso, né? Minha mãe passava o dia ali comigo, né, no meu quarto, e à noite a Angélica, que é a minha secretária, Sim. que é a secretária da paróquia, eu devo muito a ela e ao Jefferson, que é meu compadre, que foi quem me levou para o hospital, foi comigo nos primeiros dias, porque incansavelmente eram pessoas que trabalhavam o dia todo e à noite estavam ali limpando meus vômitos no meu quarto. Né? Então eu devo muito a eles. Eu não falo isso, é a primeira vez que eu estou falando dessas questões íntimas, né? Até por isso que está sendo até um pouco constrangedor, me desculpe. Me desculpa as pessoas que eu estou expondo aqui, mas era assim. Não, mas fica à vontade. E hoje eu tô feliz que eu consigo pegar meu carro e dirigir, que nem isso eu fazia, né? Quanto tempo o senhor passou assim? Eu vim pro Juazeiro sozinho, ó, coisa boa, né? Eu vim pro Juazeiro sozinho. Sim, veio sozinho. Eu tava precisando de acompanhante para tudo, né? Para tudo. Então, graças a Deus. Quanto tempo o senhor passou assim? Uns 4 meses. Nossa, muito tempo. Uns 4 meses. E depois, quando eu comecei a se tornar mais... É porque, por causa, como eu falei para vocês, os efeitos colaterais da quimioterapia duraram 5 meses, né, de quimioterapia. E até depois eu fiquei assim, com certo medo de dormir sozinho. Sei. Que eu não dormia sozinho desde quando comecei o tratamento. Hoje, graças a Deus, eu já estou independente de tudo isso, né? Foi o momento mais forte da minha vida, quando eu dobrei meus joelhos. O lugar mais alto que eu pude chegar foi quando eu me joguei aos pés de Jesus. Foi o lugar mais alto. Eu pensei que o sucesso me levaria muito alto, muito alto. Talvez você que está aí pode estar no auge do seu sucesso, chegou ao topo, como eu cheguei ao topo, mas o lugar mais alto que o ser humano pode chegar é aos pés de Jesus. Quando eu me joguei de frente ao Santíssimo, quando eu me curvei diante de Jesus sacramentado, quando eu me curvei diante da Eucaristia, quando eu me curvei e baixei a cabeça e disse: Senhor, Tu sois o meu Deus, eu preciso de Ti.
E foi nesses encontros onde eu tive um irmão chamado Jodalvo, lá de Pesqueira, e ele deu um testemunho mostrando uma cura que Deus realizou na vida dele. Uma cura onde eu presenciei todos os laudos médicos e eu olhei e disse, Senhor, tu fez na vida dele, vai fazer na minha também. Eu creio que eu vou ser curado em nome de Jesus. E a partir de hoje, não com irresponsabilidade, mas a partir de hoje a Eucaristia vai ser meu antídoto, vai ser meu remédio. Continuava tomando a medicação, mas eu tive uma decisão tão radical que eu disse, a partir de hoje, ela até ficou preocupada. Eu peguei os remédios e joguei na privada. Eita. E ela disse, faça isso não. Eu digo, Deus vai me curar. E aí, Eucaristia. Um passo de fé. E comecei a pegar a fila da vida. Rapaz. A fila da vida. E eu toda vez que me comungava, Senhor, eu não sou digno, mas entrei na minha morada, e ficava, cura-me, aí veio o sintoma, e eu digo, não, Deus vai me curar, Deus vai me curar, assim, e oração, e realmente 15 dias depois eu comecei, não veio, parou, e hoje já são o quê? 2006 pra cá, né? 2006 pra cá, desde 2006, que os médicos dizem assim, é a fé, alguns dizem, né, a fé. Outros dizem, não, a ciência não explica, né? É o psicológico, é uma coisa assim, mas... Então pode-se dizer que a Eucaristia foi o seu remédio Eucaristia e curou você daquela doença. Começa a missa, daqui a pouco ele começa, um comentarista diz, hoje é festa do Dia dos Pais. E nós estamos orando pelos pais que estão presentes e pelos pais que não estão. Eu falei, caraca, velho. Dia dos Pais hoje? Hoje? E você nem lembrava? Nem tava, Tom. Já tinha esquecido, entre aspas, né? Começa a missa, primeira leitura, o menino faz assim, leitura do livro do profeta Jeremias. Eu falei, caraca, tá falando comigo. Ele apontou? Apontou assim, sei lá. Eu falei, não, deve ser algum Era um ensaio. jovem? Era um jovem? Não, ele tava lá com a mãe dele, super santinho, tudo de branquinho lá, e eu tava aqui muito louco. Era um menino. O menino apontou assim. Apontou o dedo do altar, ele apontou o dedo, eu tava lá atrás, eu achei que foi pra mim. Eu tava muito louco, falei, o que eu fiz, né? O que eu fiz? E aí ele apontou e disse, leitura do livro do profeta Jeremias. Antes que te formaste do cedo. De ser formado no ventre da tua mãe, eu te conhecia, cara. Na hora que aquilo ali... Na hora que eu escutei aquela palavra. É aquilo que muitas vezes Schopenhauer diz, né? Quanto tempo dura a eternidade? Às vezes 1 minuto. 1 minuto. Por 1 minuto passou sobre a minha vida tudo. E eu lembrei, justamente por causa daquela palavra, eu tinha parado de conversar com Deus. E aí, cara, eu tava muito louco. Eu comecei a chorar. Quando eu me vi, eu já tava de joelhos. E senti uma presença do meu lado e alguém que me disse assim, eu não fui buscar o teu presente, cara. Nossa. Porque tu és o meu presente. Levanta. Quando eu me dei por mim, a missa já tinha acabado. E o padre André tava sentadinho assim no banco, assim, rezando um terço, olhando pra mim assim, ó. Não acredito. Assim. Vestido paramentado ali. Eu falei, me desculpa, o que aconteceu? Ele falou assim, ô meu filho, o que aconteceu com você? Você chorou a missa inteira? Quem é você? E começamos a conversar, tudo. Ele falou assim, pois é, quero te dizer uma coisa. Hoje Jesus te encontrou. Nossa. Vem aqui. Você é batizado? Eu falei, fui batizado quando era criança, eu sou testemunho de Jeová, e não sei o quê. Ele falou, não, você não é testemunho de Jeová não, meu filho, você é católico, eu vou trazer você para a igreja. E aí começou a minha catequese. O padre falou para mim, você vai vir aqui todas as sextas-feiras, às 4 horas da tarde, que nós vamos conversar. E aí foi mais ou menos umas 14 vezes que eu fui encontrar o padre começou a me catequizar. Quando o alcoolismo começou a me tirar mais dela, que eu me tornei ausente, que o bicho pegou no nosso casamento quando minha filha nasceu. Então, 3 anos e meio de casado, nasce a nossa filha Lara. E aí minha esposa, pela necessidade claro, a presença, ficar, né? Tá, aí eu me revoltei, eu falava, não, eu quero sair. Foi aí que eu me desprendi totalmente. Minha esposa precisava de um marido e eu vivia uma vida de 22, 23 anos de idade. Quanto mais ela cobrava, brigava, mais o cara queria estar fora. Porque ela não tinha sabedoria também. Veja, não estou dizendo que ela é culpada não sim. Mas quantas vezes eu chegava em casa, Guto, quando eu abria a porta de casa, quando eu fazia barulho de chave, que eu abria a porta, ela gritava do quarto, chegou, cachaceiro, eita, miserável. Eu já puxava a porta e já ligava para os amigos e dizia, vamos pro bar que hoje não posso dormir em casa não. Quantas vezes eu fiz isso? Então, quando a minha esposa se deparou nisso, Guto, simplesmente todas as pessoas disseram a ela, acabe com isso. Esse casamento não tem mais jeito. A minha família falou para ela, Rômulo não tem jeito, é igual o pai.
vai ficar no alcoolismo, então abandona, você é nova, você é bonita. A família dela, ela é filha única, a família dela falou assim, volta para casa, abandona isso aí, vamos recomeçar. Então, todos. Aí ela foi numa missa. Por isso que eu digo que ser católico é diferente. Ela foi numa missa de cura e libertação, e o Senhor estava passando com o Santíssimo Sacerdote, e ela rezando por mim, Jesus Eucarístico, ela olhando para Jesus Eucarístico, Jesus falou bem assim, eu vou trazer o teu marido para o altar. E ela entendia que era renovar o casamento. Sim. Ela nunca imaginava que seria diaconato, sei lá o que for. Então ela falou assim, eu sei onde pus a minha confiança. Então ela ganhou um livrinho pequenininho, que eu vou até ver se já tem no aplicativo aqui. Sim. Um aplicativo abençoado. Qual o nome do aplicativo? Peregrino. Esse é bom todo. Glória a Deus. Áudios maravilhosos. Então, vamos já falar do Peregrino. Ah, é? Então, já estou dando dica pro Peregrino do livro. Um livrinho de oração da Nossa Senhora. Ela começou a rezar aquele livro e foi ali que ela se apegou. Guto, para não me alongar, eu ia para as festas. E eu gostava de uma festinha. Mas eu ia com ela. Sim. 2 latas de cerveja na mão, 2 no bolso esquerdo. Não acredito. E 2 no bolso direito. E não deixava esquentar. Homem lata. E não deixava esquentar. Bebia 6 e não esquentava gelada. Não. Dava tempo nada. Um gole era quase metade da lata. Meu Deus. Eu era nesse rojão. E a minha esposa com a mão nos bolsos. Eu digo, é frio, é? Ela, tô com frio. Depois de anos eu fui descobrir. Era o terço. Era rezando o Santo Terço. O tempo inteiro. Acabava um terço, ela emendava em outro. Ela falava assim, mais rápida que a sua lata, era eu rezando o terço para você. Quanto mais você bebia lá, mais eu rezava de cá. Quanto mais você bebia de lá, a minha esposa nunca desistiu de mim. Eu me lembro, quando Jesus estava na cruz, e o mau ladrão, o mau ladrão disse para Jesus, se tu és Deus, desce daí. Ainda hoje, eu continuo orando pela cura e libertação. Eu estou no momento escrevendo 3 livros. Eu continuo orando individualmente, pelas redes sociais, de outras maneiras, pela cura e libertação das pessoas. Eu estava num acampamento de oração na Canção Nova, em Belém do Pará. Jesus me disse, eu não sabia qual era a doença que eu tinha. É uma doença que afeta uma pessoa em cada 1 milhão de indivíduos. Então eu sou milionário. É um padre milionário. Mas aí Jesus me falou, a sua doença é para a sua cura. Passou um tempo, eu estava num acampamento de oração, também na Canção Nova, em Cachoeira Paulista. Jesus me disse, a sua doença é para a sua cura e para a cura de muitos. Então, eu busco levar a enfermidade de maneira leve, até com bom humor, com muita fé e resignação e resignificação. Então eu sou resignado. Se Deus permitiu, há algum propósito. Há um bem maior. Para minha salvação. E para a salvação daqueles por quem eu sacrifico a minha vida. Mas também de maneira ressignificada. Por quê? Eu busco dar um novo sentido. O sentido de bênçãos para a enfermidade. Um jovem está aqui nesse ginásio
e precisa ouvir o que eu tenho para falar. Olha só. Eu parei assim, quando ele começou a contar o testemunho de vida dele, parecia um pouco o meu, algumas coisas que eu estava passando, né? Ele falou: jovem, Jesus tem um presente para você hoje, Jesus tem uma palavra para você hoje. Hoje eu quero te apresentar uma pessoa, um amigo que pode mudar a sua vida para sempre. Basta você dizer que sim. E eu fiquei no meu canto, né? Não queria saber nada. Lá no final da arquibancada, de braço cruzado, cara feia, ele disse: se você quiser, se ajoelhe agora, porque você vai ter uma experiência agora. Aí eu digo para todo mundo que eu caí na besteira de me ajoelhar. Todo mundo se ajoelhou, os jovens, né? Claro, ele disse que era um jovem, mas todo mundo se ajoelhou. E eu lá em cima da arquibancada, me ajoelhei. Meu irmão, quando eu me ajoelhei, ele levantou a mão do palco, começou a fazer uma oração. Imagina só você diante de uma fogueira. Sim. Um fogo tomou conta do meu corpo. Aí foi mais profundo, porque Hamilton começou a falar de coisas que só eu e Deus sabia. Ele começou a falar da minha vida, começou a falar dos meus sentimentos, começou a falar das minhas mágoas, começou a falar de tanta coisa dentro de mim que eu não aguentei, comecei a chorar. Mas eu chorei. Eu tive uma experiência com Deus ali tão grande que eu me senti amado por Deus. Uma presença de Deus invadiu. Eu sempre digo assim, eu costumo partilhar o sentimento dessa forma. É como algo que se esvazia, um copo que se esvazia, e é preenchido novamente de outra água. Isso. Ou seja, saiu de dentro de mim tudo aquilo que eu sentia que era negativo, naquele choro. E quando ele orou ao Espírito Santo de Deus, algo retornou para dentro de mim, mas com uma presença mais forte, mais consoladora. Aquele sentimento de se sentir amado, né? E eu fui o último a se levantar, né? Terminou a oração, não percebi, eu fui o último a me levantar. Quando eu me levantei, todo mundo da cidade vibrando, né? O catequista vibrando, dando pulo de alegria pela minha experiência. E quando eu procurei os sentimentos negativos que eu tinha dentro de mim, não tinha mais nenhum. Então voltei, só que ainda faltava meu pai. Quando foi no intervalo, no final do encontro, teve a missa. Aí Hamilton pegou novamente o microfone e disse: jovem, você que foi tocado por Deus, agora é a hora do perdão do seu pai. Eu sabia que era comigo, né? Porque não tinha como ser para outra pessoa. E eu falei dentro do meu coração, eu disse: eu não vou ter coragem de falar com meu pai, de perdoar o meu pai. Imediatamente, quando eu pensei, ele disse: o Espírito Santo vai lhe dar coragem. Eu sofro de dores na lombar, né? Eu sofro bastante, tem época que inflama, enfim. E eu com Covid, deitado em cima de uma cama, coluna inflamadíssima, sem posição. Não podia tomar os remédios da coluna porque eu tinha medo de afetar o protocolo da Covid. O que é que acontece? Com medo, recebo a notificação para rezar o rosário com o Padre Gabriel. Pauliana rezando da televisão, da sala, Smart TV, e eu rezando do quarto. Rezando, mistérios. Aí o padre ia conduzindo, ia pedindo pra gente, né, colocar as nossas intenções. E chegou um momento em que eu apaguei, adormeci. Faltando um mistério, eu já cansado, né, é uma oração longa, eu adormeço. Aí, quando eu acordei feliz e triste ao mesmo tempo. Vocês vão entender por quê. Eu acordei triste porque quando eu acordei já tinha terminado o rosário. Quando eu olhei já tinha acabado. Meu Deus do céu, faltava um mistério. Não consegui completar o rosário. Mas feliz. Eu me percebi feliz. Depois desse momento de tristeza, eu percebi o quê? Minha coluna estava intacta. Todas as dores sumiram misteriosamente. E a partir daquele momento, Nossa Senhora, eu tenho absoluta certeza que visitou o meu quarto, porque assim o padre, ele, né, quem reza o rosário com o Padre Gabriel, muita coisa vai se revelando, né, para ele que está conduzindo a oração. Então, eu não tenho dúvida que Nossa Senhora tenha visitado o meu quarto, tenha, né, de alguma forma, intercedido junto ao seu Filho Jesus. E além da dor na minha lombar, sumiu, eu estava, Guto, sem posição de ficar deitado. Você sabe que você já sofreu, né, de dores também na coluna, no ombro.
e eu estava em cima da cama era um desconforto tão grande que eu não tinha uma posição de ficar deitado. E quando eu acordo do jeito que eu estou aqui, em pleno vigor da forma física, e a partir daquele momento, uma certeza que Nossa Senhora colocou no meu inconsciente, que eu não poderia mais me preocupar mais com nada. Me lembro uma vez, no fim de uma missa, chegou uma senhora que me disse: padre, meu esposo, 40 anos que não confessa. Eu falei: tadinho, como é que aguenta uma esposa assim? Que deixa ele tão envergonhado no fim da missa, na frente de todo mundo. E falei para ele: porra, se você quiser, em 4 minutos eu te dou a absolvição de 40 anos. E voltei na igreja para fazer um pouco de agradecimento à Eucaristia. Depois de uns 15 minutos, me senti tocar, era aquele homem. Me disse: padre, me dá 4 minutos? Eu falei: sim. Ele disse: não sei como confessar. É simples, eu te falo os pecados, você faz. Ou faz assim, sim ou não, né? E ele fez sempre sim. Por 40 anos. Também porque não tem muita novidade, os pecados são sempre os mesmos, né? A gente já sabe. A graça que é sempre nova, desde que é Criador. O demônio só repete bobagem. E aí, depois que lhe dei a absolvição, fui embora tão feliz que a esposa me ligou. Depois de uma meia hora, me disse: padre, o que aconteceu? Segredo de confissão. E ela disse: mas não quero saber os pecados, só quero saber o que aconteceu, porque ele foi na igreja de carro, voltou a pé, se esqueceu o carro de tão feliz que estava. Nossa! A semana depois veio a filha para confessar. Sim. Disse: meu pai ficou tão mudado que eu também quero esta alegria. Semana depois veio o namorado da filha. A semana depois tive que ir na família para confessar a todos os outros. Então, a gente não sabe realmente a graça que perde, a graça que é poder receber o perdão dos pecados, a graça que é a Eucaristia, esta vida de Deus que toma posse da nossa vida. Então, a partir daí, com 9 aninhos, eu senti que Deus me chamava. Foi meu momento de revolta com Deus, né? Brigar com Deus. E aí essa minha amiga, eu nunca vou me esquecer a atitude dela. Eu fui chorar com ela, eu sentei com ela, e ela é uma grande amiga minha mesmo, eu tenho um grande carinho por ela. Ela chorou comigo. Ela chorou, ela olhou bem nos meus olhos, chorando, segurou nas minhas 2 mãos e falou assim: Tiago, você tem vocação. E a tua vocação é muito bonita. Você vai ser um grande padre e eu confio na tua vocação. Mas aí foi onde ela me disse uma coisa que aí eu chorei demais. Sim. Mas ela falou: independente da sua escolha, eu sou a sua amiga, do Tiago. Eu vou estar do seu lado para te ajudar. Olha aí. Aquele momento foi um momento de grande dor. Posso dizer como Paulo, um espinho. Porque assim, muitas pessoas gostam da gente, não pelo que a gente é, mas pelo que a gente faz. Isso. E isso é a pior dor de um padre. E aí aquilo ela falou, ela chorou comigo, eu falei assim: mas eu não aguento mais, mas eu não consigo sair. Eu não quero deixar. E ela falou assim: não desista daquilo que Deus te chamou. Eu não me esqueço dessa fala. E aí, engraçado que Deus tem os seus carinhos. Nesses dias eu tinha uma viagem para São Paulo, numa congregação de irmãs que eu tenho um grande carinho, grande amizade, e eu fui para lá, encontrei com uma religiosa muito de idade mesmo, e ela me viu, ela tirou o terço que ela ganhou da Madre Geral de Roma, da congregação, ela me deu e ela disse uma frase que para mim marcou a minha vocação. Ela disse assim: a vocação é eterna, mas o sim, ele tem que ser diário. Olha aí. Ela me derrubou, essa irmã de idade, ela já é falecida. Eu fui para a capela, lá na capela eu rezando, eu falei: meu Deus, se o Senhor me chama para aquilo que é eterno, eu preciso dizer meu sim diário. Hoje eu digo sim, e quero dizer amanhã com a tua graça. E aí eu abracei a causa, fui com muita luta para ordenar diácono, padre, mas com muito apoio, posso dizer, do céu, né? E cheguei a ministrar a ordem sacerdotal com muita luta. Eu nunca vou ver o show dessa irmã, eu queria tanto, gostava já das músicas e tal. Aí um dia deu certo que eu estava em Brasília, e aí eu fui para esse show que ela fez lá, era um pouco distante. Meus pais moram lá na Asa Sul, e o show era em Taguatinga, aí eu tinha que andar um pouco, eu não sabia direito, mas vamos, já que ela está aqui, eu fui. E aí eu cheguei bem mais cedo do show, para poder ver como era, e queria conhecer um pouco mais também do carisma.
E aí as irmãs tinham levado uma lojinha para vender alguns produtos assim, tudo de evangelização, CDs da Madre. E aí eu cheguei lá e falei assim, olha, eu queria conversar aqui um pouco com alguma irmã sobre vocação, queria falar um pouco. Ela falou assim, olha, tem uma irmã ali, conversa com a nossa madre fundadora. Eu já abri o sorriso e falei assim, vou conversar com a Madre Kelly. Ele disse, não, a Madre Kelly tá lá, mas você vai conversar com a Madre Jane, que fundou junto com a Madre Kelly. Eu, tá bom, então vamos lá. Aí eu sentei e comecei a conversar com ela e falei a minha história de vida, o que tinha acontecido, o meu processo de conversão. E ela, muito sorridente, a Madre Jane, rindo. E aí depois de falar tudo, eu falei assim, e a senhora acha que eu tenho futuro? Aí ela riu e falou assim, eu acho que sim e tudo. Aí de repente a gente conversando lá, ela falou assim, olha, eu tenho que ir. Aí eu falei, vai começar o show agora? Aí ela riu e falou assim, não, o show acabou, a gente tem que ir embora para casa. Eu, meu Deus, eu vim aqui para ver o show, depois de tanto desencontro na Canção Nova, não vou em Belo Horizonte, em Brasília, e agora não vi o show. Mas eu falei, bom, foi por uma boa causa. Depois eu vi, eu tinha falado com ela mais de 2 horas. Nossa, e ela pacientemente... Pacientemente me escutou e achando graça de tudo que eu ia contando. Eu ia falando, eu falei, mas ela é tão sorridente, ela acha graça das coisas difíceis. Depois eu perguntei a ela disse que achava graça como Deus ia conduzindo os caminhos da gente. Aí, claro, depois eu tive a oportunidade de ver um show da Madre Kelly e aí comecei a correspondência para cá. Que maravilha! Olha que coisa boa. Imagina se a gente tivesse a oportunidade de conhecer a história de cada um que está aqui dentro, né? Quanta riqueza, quanta coisa boa. Comecei a me questionar na fase da adolescência e juventude, né? As questões existenciais, assim, porque eu tenho muita sede da verdade. É tanto que quando Deus revelou o plano dele, para mim, se era fácil ou difícil, o importante é que fosse a verdade sobre mim. Se essa é a verdade sobre mim, então, seja como for, eu vou seguir. Então, essa sede da verdade me fez questionar. Então, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui? Porque eu achava que aquela vida como ela se me apresentava era muito pouco. Né? Quer dizer que eu vim para essa terra só para fazer isso? Para ganhar um dinheiro, me manter e depois eu vou morrer? Aquilo começou a me atormentar. Nessas questões assim, interiores, eu comecei a buscar. E aí, no primeiro ano da faculdade, me apresentou essa oportunidade de um retiro numa comunidade, num grupo, na verdade, lá do interior. E eu fiz o retiro. E aí comecei a frequentar o grupo de oração já na faculdade. Todo final de semana eu ia para Currais para encontrar o meu grupo de oração. E aí eu fui lendo mais, fui conhecendo a Sagrada Escritura. E aí Deus foi abrindo verdadeiros sucos, né, dentro do coração e foi ardendo aqui dentro e eu percebi que o chamado era esse. O primeiro contato com o Instituto foi lá mesmo? Foi lá em Natal. Uma história impressionante, como Deus faz. Olha só como Deus faz. Um grande amigo meu, hoje ele é sacerdote, ele também era desse grupo de oração. Lá da arquidiocese, ele é sacerdote, não? Não, ele foi ordenado em outra diocese, mas ele também é lá do interior comigo. Tá. Mesmo interior que eu. E a gente participava do mesmo grupo de oração. E aí ele falou, vai ter um show da irmã Kelly Patrícia em Natal, né? E eu falei, mas eu não conheço. Aí ele mandou umas músicas pra mim, eu falei, é bem calmo, né? As músicas são calmas. Mas ele falou, não, mas vai ser bom, vamos. E aí tá. Ele falou, eu lembro, ele disse assim, vamos pra eu não ir só. Tá. E aí a gente comprou os ingressos e tudo, no dia ele adoeceu. Eu falei, agora eu que vou sozinha. Eu falei, mãe, não vou mais. Ela falou, não, você vai, já comprou o ingresso, faz a sua experiência. Foi me deixar lá, né? Na escola, em Natal, inclusive. E aí eu fui. Cheguei lá, encontrei algumas outras pessoas também conhecidas. E naquele show foi a primeira... Ela falou 2 frases, a Madre Kelly, que essas frases renderam muito dentro de mim. Primeiro ela disse, você que busca um amor perfeito, né? E só em Deus você vai encontrar esse amor perfeito. Eu fiquei ruminando isso. Né? E depois ela falou assim, tem um espaço do seu coração que só Deus vai preencher. Se você não preencher com Deus, ele vai ficar vazio para sempre. Pronto, foram 2 frases que eu saí daquele momento. Bem de assim, leve, né? Daquele jeito dela, né? De impactante de falar. E aí eu lembro que nesse show eu adquiri um livrinho, Jesus, né? Nosso Alma Eucarístico, comecei a ler e aí começou todo um processo. Mais ou menos umas 2h40 da manhã para um palhozinho, velho, lá no lugar, desce um cidadão com uma camisa do exército, assim, em nome dentro assim, ó, resgate já. Eu sou muito de observar, né? Eu observei aquilo e tal. Ele passou, foi no orelhão, tentou ligar para algumas pessoas, não conseguiu, eu vi ele preocupado. Ele me perguntou, amigo, você pode me ajudar? Eu disse, opa, pois não. Tô tentando ligar para minha esposa e tal, ele explicou uma situação de que ele não estava conseguindo contato, estava sem dinheiro e precisava ir para a cidade dele. E o carro dele não estava mais marcando combustível.
Ele queria que a esposa fizesse um pix para ele poder ele conseguir abastecer. E ele não conseguiu. Guto, ele me deu em 5 números. Eu liguei para todos e dizia assim, não existe. Muito bem, ele voltou pro carro e ele volta mais apreensivo ainda. Disse, irmão, você pode tentar o WhatsApp desses números? Eu tentei, não existia. E eu comecei a achar aquilo muito incrível, né? Aquela madrugada, que estranho. Nem o segurança desce mais, porque tava zoada. Esse cara nunca vi na minha vida. E aí, Deus colocou no meu coração assim, lembra de R$50? Dá esse homem, era pra ele que eu queria que você desse. Pra mim, a história tinha parado ali, né? Eu falei, Deus, então é isso. Se eu queria que eu ajudasse alguém, porque eu não disse logo lá atrás, né? Que esse desespero tudo é pra ajudar alguém. Eu falei, eu te ajudo pra você ir pra casa? Ele falou, não posso. Você tá indo pra onde? Ele me perguntou. Eu falei, tô esperando um táxi pra poder ir pra minha casa. Você mora longe daqui? Eu moro aqui na cidade. Só que assim, nessa hora, dá uns 15 minutos de pé na rodovia pra cidade. Se eu estiver enganado, deve vir me corrigir. Mas era tipo 3 da manhã, eu tava com 2 malas grandes, um violão e uma bolsa. Então não tinha como ir. Ele falou assim, eu te deixo lá e você me ajuda. Pode ser? Disse, pode. Eu mandei mensagem pro Marcos, expliquei a ele e compartilhei a localização. Marcos, essa aqui é minha localização. Acompanha aí. Ninguém sabe quem é, tu com violão, com tudo. Só que eu fui muito em paz, sabe? Entrei no carro do cara, ele guardou as coisas dele lá, botou a mala no lugar, falou assim, tá com cheiro de cigarro, eu fumo cigarro, tudo tô depressivo e tal. Tem algum problema? Eu olhei pra cara e falei assim, não, amigo, não tem nenhum. Guto, você que tá em casa. Quando eu entrei no carro daquele cara, que ele deu a partida, que o carro funcionou, porque ele ficou um tempão aqui, quando o carro funcionou, que a gente tá saindo, para um táxi assim, na rodoviária. Nossa. Eu olhei pra Deus e falei assim, o senhor quer que eu viva isso? Eu tenho certeza. Vambora. Ele pegou o carro e falou assim, vou te deixar primeiro em casa, depois eu abasteço. E eu tinha total consciência de que se ele fosse pro posto depois, ia dar muito ruim. Porque era longe da minha casa. Não tava marcando combustível. E eu pensando em mim, falei assim, então tudo certo. Eu errei o caminho para chegar em casa 2 vezes. Nossa. E ele com a paciência de Jó. Chegou na porta da minha casa, eu contei a história a ele, do que Deus tinha me falado, e deu R$50. Aí ele começou a chorar, disse, olha, me manda seu pix, eu vou lhe pagar. Eu disse, não, amigo, Deus pediu para que ele desse, não foi para que eu me emprestasse. Aí eu só fiz uma pergunta para ele, como é seu nome? E ele me respondeu assim, meu nome é Natan. Ponto. Desci do carro, essa é a parte mais mística da história. Eu nem sei se aquele cara, como é que ele tá hoje, enfim. Desci do carro, peguei minhas malas, eu morava entrando num bequinho assim. E cara, quando eu desci do carro, que eu peguei as malas que eu coloquei embaixo, que eu fui entrar naquela rua, que eu olhei para trás para despedir do cara, não tinha mais carro, não tinha mais nada. Nada, Guto. Eu olhei e falei assim, não faz sentido. O cara passou uns 10 minutos tentando dar partida no carro e não tem ninguém. E aí, tava tão em paz com tudo e entrei para casa. Não bastando isso, o Marco desesperado me liga. Igor, pelo amor de Deus, onde é que você tá? Seu amigo, tô em casa. Não faz sentido. Sua localização nunca saiu do lugar. Marcos, como assim? Não, nunca saiu do lugar. Travou aqui no meu telefone. Eu disse, não, mas eu tava com o telefone aberto na mão. Eu tava com a localização aberta na mão. Era pra ter saído. Ele o que aconteceu? Eu expliquei pra ele. E aí ele olhou pra minha cara e falou assim, só tem uma explicação. O que é que a gente tava cantando? Eu falei, eu quero ser o lugar que Deus gosta de estar. A música dizia assim, pensava que eu só te encontraria de templos em templos, em tempos em tempos. Aí você morreu na cruz por mim, aí você pagou, né, um preço alto por mim, e agora sou eu quem quero ser alguém pra ti. A música canta isso. Sim. E aí eu comecei a chorar naquela madrugada. Na adolescência também, eu me revoltei inteiramente. Eu não me senti amado por ninguém, pelos meus irmãos. Me revoltei totalmente. Então, só fiz a primeira Eucaristia, Crisma, e saí totalmente da igreja, né, revoltada. Fez faculdade? Sim. Revoltou mais ainda na época da faculdade? Não, mas quando eu fiz faculdade eu já estava. Já estava, certo, sim. E aí, vamos lá. Eu tive encontro aos 14 anos. Então, justamente nesse período da adolescência, né? Então, me revoltei, não me senti amada pelo meu pai, rejeitada. Tive uma carência afetiva muito grande de pai. Né? Então, comecei a namorar muito cedo, aos 13 anos. Por esta carência, eu queria sim. viver outras experiências de namoro. E mesmo assim, com toda a revolta. E chegou um momento que eu não senti mais vontade de viver. Para mim, tinha perdido o sentido de viver. Então, decidi tirar minha própria vida. Eu sabia que o meu pai Isso com 14 anos? 14 anos. Certo. Sabia que o meu pai guardava uma arma em casa, uma mala que ele tinha,
E uma discussão entre meus irmãos e minha irmã, minha mãe, a gente conversando e começamos a discutir. E um dos meus irmãos disse que eu era adotada. Eu sou a mais morena dos meus irmãos, né? Eu sou a mais morena e os meus irmãos são mais claros. Minha mãe é bem clara. Então, eles sempre brincavam dessa forma. Então, quando criança, você releva. Mas na adolescência vem aquela revolta. De fato, eu sou né? Eu sou adotada. Então, me veio muito forte nessa discussão entre os irmãos. E eles falaram isso, aumentou mais a revolta ao ponto de dizer, não quero mais viver. Então, peguei a arma do meu pai e tentei, né, no meu ouvido, eu tentei atirar. E naquele momento eu ouvi um grito muito forte, foi o grito da minha mãe, quando ela viu que eu fui diretamente para o quarto, revoltada, gritando, brigando. Então, eu vi o grito. E aquele grito foi muito forte, né? Ao ponto que eu puxei o gatilho, mas não tinha bala. Não tinha bala. Não tinha bala. Não tinha casado, né? É verdade. Isso mesmo. Então, e aquele grito da minha mãe ficou muito forte. Filha, não faça isso, né? Um grito muito forte, um grito de amor de mãe, né? Pela sua filha. Naquela hora, assim, eu escutei Deus falando comigo. Nunca vou esquecer. Esta é a missão que eu tenho para você. Desde toda a eternidade, ser irmã da copiosa redenção e uma irmã missionária. Naquela hora, assim, me deu um choque, assim, porque não era ninguém ali falando, era Deus falando comigo. E aí ele levou a gente na chácara, mas eu nem prestei atenção na chácara mais. Eu tava nossa, mexeu tanto comigo isso. Porque até então eu nunca tinha nem passado pela minha cabeça que um dia eu pudesse ser religiosa. Nunca, nunca. Eu sempre pensava assim, ser uma leiga, até consagrada, mas religiosa, não. E isso mexeu demais comigo. Em questionamento com Deus, eu dormi por uns 40 minutos, não mais do que isso. E eu tive um sonho com o Papa João Paulo II. E ele apareceu no meu sonho, e ele olhou para mim, sorrindo, e fez um sinal da cruz na minha fronte. Aquela mão dele, assim, lembro como se fosse hoje. E eu acordei. E aí eu não tinha mais dúvida. Se a igreja me ungiu, eu não tenho por onde mais escapar. Eu preciso fazer a vontade de Deus. Eu deixo de fazer coisas porque eu sou tímido, porque eu não tenho a coragem de encarar, né? Mas é preciso. A timidez, né, ela pode estar ligada ao temperamento, né? E se a gente não tem isso bem claro, ela pode nos atrapalhar muito e ela pode até destruir nossa vida, no sentido da construção da nossa história, né? Mas assim, sempre pontuei, eu preciso superar. Então, se coloca um microfone em minhas mãos, eu desenrolo, né? Se eu preciso... Não, eu não levanto a mão para falar, mas se for preciso falar, eu desenrolo, né? Então, isso foi muito forte. Eu não posso deixar que a timidez seja maior do que a minha capacidade. Ela é um elemento apenas. Ela é uma dificuldade. Ela não é o centro da minha vida. Então, eu sempre fui trabalhando isso, né? Eu sempre fui trabalhando. E a formação no seminário me deu possibilidade para isso. Porque eles identificaram. Eles identificaram no primeiro ano de teologia. O meu reitor chamou e disse, olha, você tem um problema, você tem algum registro, você tem algum trauma que precisa ser trabalhado, né? Você tem um potencial, a gente sabe que você sabe, mas você fica muito esperando que as pessoas lhe coloquem, você não tem iniciativa. Pega, né? Se for preciso botar você para fazer, você vai fazer bem feito. A gente tem segurança nisso. Tudo que você faz com muita qualidade. Mas você não tem iniciativa e eu percebo que você tem medo. E eu disse para ele que era timidez, né? É claro, eu fui identificando o que era timidez, mas por trás da timidez eu tinha um outro problema também. Fui diagnosticado ainda no seminário com fobia social. Então eu tinha dificuldade... Eu não tinha dificuldade na convivência, mas eu gostava de estar mais só. Aí começou a missa, tudo normal, né? Aquela coisa. Aí quando começou a adoração, aí Padre Monteiro começou, né?
que eu louvo e agradeço a Deus pela vida dele. Disse: olhe, meu irmão, você veio aqui, você brincou, você até zombou, mas você veio aqui trazido por uma pessoa de sua família. E eu quero lhe dizer, se ela lhe trouxe aqui porque Deus tem um recado para lhe dar. Só faltou ele dizer meu nome. Ele disse: olhe, saia, abandone, deixe o candomblé, a macumba. Enquanto há tempo, meu irmão, porque lá você não vai conseguir sua felicidade nunca. Nunca. Olhe, uma pessoa da sua família não está mais entre nós. E essa pessoa vivia de joelho no chão, pedindo a Deus e a Nossa Senhora, que mesmo que fosse em outro plano, mas ela ia lhe ver fora dessas coisas. Aí Nicolau disse: eu confirmo. E para você saber, meu irmão, que é com você que Deus está falando, você está aqui, você está com a camisa vermelha. Nossa. Tome posse dessa graça. Aí eu me assustei com aquilo, com a camisa vermelha, e engraçado que todo mundo olhou para mim, né? Eu disse: mas rapaz, aí tudo bem, eu aceitei, tudo, fiquei, e ele dizendo as coisas, né, em relação já a outras pessoas. O meu foi isso que me tocou, né? E eu tomei posse. Na hora que ele disse aqui, meu coração, com tu. Aí minha irmã, a que me levou, bateu no meu ombro e disse: tá vendo aí o recado que Deus mandou para tu? Eu olhei assim para ela e disse: mulher, isso foi tu que foi dizer a esse povo da minha vida, Rubem. Aí ela se ajoelhou, foi. Ela se ajoelhou nos meus pés, assim, me abraçou pela cintura e disse: Rubenildo, pela alma de mamãe e de papai. Foi não. Foi Deus quem falou com você, meu irmão. Aí eu disse: não tem como ser mentira. Sim. Né? Aí terminou a missa, vim embora para casa e tudo. Ela disse: tu gostou? Eu gostei. Terça-feira nós vamos de novo. Ele, na hora, pode me chamar que eu vou. Tinha 11 orixá, né? Aí eu peguei a marreta, eu digo: vocês, cada um de vocês vão sair daqui com 502 serventes, que eu não quero mais nenhum aqui na minha vida. Eu lhe digo, Guto, isso, como existe Deus no Santíssimo Sacramento do altar. Quando eu peguei a marreta aqui, que fui quebrar, deu uma dor no meu braço tão grande que eu arriei. Arriou. Arriei o braço e não consegui levantar. Uma voz bem jovial saiu de dentro do banheiro, porque era tipo o quarto e o banheiro, tipo um pouso. Aquela voz disse bem assim: calma, tome um banho e vá dormir. Aí aquilo ali serenou meu coração, aquela raiva passou. Desci as escadas, tomei, me lembro como hoje, tomei um pouquinho de leite com Nescau. Aí me relaxei na cadeira do papai, liguei a televisão, adormeci. Quando foi umas 2 e pouco, eu acordei. Aí, que eu só durmo de rede. Certo. Sou bem nordestino mesmo. Aí fui para minha rede, me deitei. Quando foi amanhecer do dia, que geralmente eu acordo cedo, 5h30 para 6 horas. Aí, quando eu levantei, que me benzi, a voz disse, a mesma voz que mandou ter calma, disse: vá na palavra, pega a palavra. E no quarto que eu dormia, que era o quarto de mamãe, ela tinha uma mesinha de santo, onde ela tinha os santos dela e uma Bíblia, né? Que você conservou lá. Que eu deixei, eu não mexia de jeito nenhum. Aí eu disse: meu Deus, e na palavra só pode ser na Bíblia. Aí eu peguei a Bíblia e fechei. Aí eu disse: meu Deus, o que é que o Senhor quer me dizer? Me diga. Mas me diga com clareza, porque eu não estou entendendo o que é que o Senhor quer dizer. Eu estou aqui na sua palavra. Aí, do jeito que estava aqui, Guto, eu pedi a ele que me mostrasse. Aí eu abri a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, tinha uma parte que ficou em negrito. Eu lhe juro. Porque você sabe que a Bíblia, as letras são pequenas. São pequenininhas. Mas elas ficou mais ou menos nesse tamanho, cada uma. Sei. Em negrito, dizendo bem assim: se cinja do Espírito Santo, se unja com óleo sagrado e vá. Eu disse: pronto. Agora o Senhor me fez, foi me endoidar mesmo. Agora é auspício. O que é que eu faço? Você entendeu o que era que o Senhor queria me dizer, né? E fiquei naquela dúvida: meu Deus, o que é isso? E fiquei, nada. Eu disse: não, eu vou tomar um banho, amanhã eu vou lá nesse Padre Monteiro e vou explicar essas vozes, essas coisas que eu não estou entendendo. Peguei a toalha, botei no ombro, saí em procura do banheiro. Guto, quando eu cheguei na porta do banheiro, a mesma voz disse bem assim para mim: volte e se ajoelhe diante de mim, que sou seu Salvador e Salvador do mundo. Cara, eu não tive chão.
Eu também não recitei, sabe? Eu voltei, fui pro quarto e fiquei. E fiquei ajoelhado e nada. Aí, quando eu fiz menção de me levantar, eu senti uma mão no meu ombro. Aquela mão pesou. Aí, sussurrou no meu ouvido. Disse, meu filho, você não podia quebrar aquilo ali no furor do seu ódio. Porque aquelas energias que estavam ali iam lhe pegar e você não ia escapar. As experiências mais fortes do meu ministério foram celebrar sobre a pedra onde o corpo do Senhor foi colocado, no túmulo, em Jerusalém. Em Jerusalém, certo. Né? E na gruta de Belém. Que não é permitido celebrar. Isso aí eu já ia perguntar, porque não é permitido. Né? Mas o que é? Duas coincidências. Em Belém, nós chegamos, houve um problema com o ônibus, nós chegamos à noite e tínhamos que viajar no outro dia e não íamos participar da missa. E então falamos com o Frei e ele disse, olha, temos uma missa, a única missa católica que tem na gruta é às 5 horas da manhã. Se vocês estiverem dispostos a participar, nós dissemos, vamos, né? Vamos participar. Inclusive a gente não entra na basílica pela porta, a gente entra pela gruta que vai do mosteiro, aliás, do convento franciscano até a gruta, tem um túnel que passa por lá. E quando chega na hora de paramentar, o Frei que ia celebrar disse assim, é um grupo de italianos, assim, eu não falo italiano, dizendo em inglês, né, era um polonês, eu não falo italiano, o senhor quer presidir a missa? Porque assim o senhor é presidente italiano. Eu disse, claro. Claro que eu quero. Né? Então, presidi a missa. Em italiano. Em italiano. Lá em Jerusalém, nós ficamos de vigília à noite, fizemos uma vigília no Calvário, não é? Fizemos a vigília a noite inteira com os jovens escoteiros, né? O grupo de jovens fizemos a leitura dos Evangelhos da Paixão, de todos os Evangelhos da Paixão à noite, e depois de cada parte eu fazia uma catequese com os jovens. Foi uma vigília muito forte mesmo. E aí na madrugada iríamos participar da missa, que tem lá, que também são os frades franciscanos que celebram, né? Não pode os peregrinos irem lá celebrar, né? São os frades franciscanos. Só que o frade que ia presidir a missa era um frade de Recife, né? Olha só. E aí quando me viu brasileiro e tal, você não quer celebrar? Eu disse, sim, mas não tem problema não, eu já celebro todo dia, eu entro com você, quando chega lá você preside. Eu disse, tá bom. Eita, e assim foi. Entramos e eu presidi a missa. Providência, né? Mas aí foi uma missa assim de 20 minutos, né? Porque não tem homilia, não tem nada, só a missa. Não pode fazer homilia, não pode, são 20 minutos que a gente tem. Eita! É só missa mesmo, sem canto, sem nada disso. E eu celebrei a missa inteira assim com a mão na pedra do sepulcro, né? E em lágrimas, né? Quase não conseguia nem falar as palavras da missa em lágrimas, porque realmente foi muito forte. Nossa, mãe do céu.